E aí, pessoal, vamos atualizar o Grêmio na noite desta terça-feira. Sim, atualizar. Tem cláusula de contrato, tem uma proposta que o Grêmio recusou, tem também tudo sobre o DM. Mas o assunto principal, gente, é o discurso. 14 dias do discurso do presidente Romildo. Vamos fazer um levantamento do que aconteceu. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, aqui no canal está de volta o OneXBet. Exatamente, o OneXBet, um dos principais portais de jogos de apostas do mundo todo, está com a gente agora e você tem a oportunidade de, colocando o código promocional que está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, Cidade Dias, ganhar o dobro do que você apostar. Exatamente, o primeiro depósito que você fizer, Cidade Dias, você tem ali o dobro do que você depositar. Lembrando, no primeiro depósito, não perca esta oportunidade, está aqui no nosso link, tanto na descrição como no primeiro comentário. Vamos lá, vamos atualizar, antes de chegar no discurso, que eu acho que é o assunto mais importante, vamos atualizar alguns pontos, tá? Um deles que surgiu, que a gente tem que lembrar, diz respeito à cláusula de contrato do lateral esquerdo Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tem, em caso de proposta de venda na janela de 2021, o Grêmio é obrigado a liberar por uma proposta de 6 milhões de euros. Lembrando que o Grêmio pagou 10 milhões de reais por 25%, tem que exercer mais 10 milhões para chegar aos 50%, mas tem essa cláusula que se ele for vendido por 6 milhões de euros, o Grêmio é obrigado a liberá-lo. Eu confesso para vocês que pelo que ele jogou, não vejo possibilidade nenhuma de algum tipo de liberação. Uma proposta que o Grêmio recusou e que também vazou naturalmente pelo momento que vive o Breno. Em outubro do ano passado, o Boa Vista de Portugal fez uma proposta ao Grêmio para contratar Breno, o goleiro titular do Grêmio atualmente. A oferta era de empréstimo com opção de compra de 2,3 milhões de euros. Exatamente isso, 2,3 milhões de euros. Vocês sabem por que o Grêmio negou essa proposta? Porque o Grêmio já tinha feito o erro de avaliação em Léo Jardim. Léo Jardim está fazendo sucesso na Europa, saiu daqui com um pequeno momento de aproveitamento, quase nada de aproveitamento, e o Grêmio ficou com medo de acontecer a mesma coisa com o Breno. O que o Grêmio fez? O Grêmio não liberou, não correu o risco de emprestar com opção de compra e perder um jogador que hoje é o titular do Grêmio. Aí a gente entra na questão envolvendo o DM do Grêmio. Por quê? Porque o DM é grande, tem muita gente lá, e a gente tem que atualizar algumas coisas. E começando pelo jogador que machucou ontem, o Gui Azevedo, teve constatado uma lesão muscular grau 2 no posterior da coxa direita, e o período de parada do Gui Azevedo é 4 semanas. Terrível para o menino em formação, menino que está buscando seu espaço, 4 semanas é complicado. Outros nomes dentro da atualização do DM, o Jeromel segue realizando fisioterapia e reforço físico na academia, apresenta boa evolução. Ele que fez uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, não está liberado ainda para os trabalhos de campo, ou seja, aquela previsão original não se confirmou, o Jeromel ainda sequer foi liberado para os trabalhos de campo. Guilherme Guedes merece também um ponto importante na nossa reflexão. Está em fase final de tratamento de fisioterapia após lesões sofridas em ambas as coxas. Na próxima semana será liberado para a transição com a preparação física. Guilherme Guedes também não conseguiu ter sequência, nós que acreditávamos tanto nele. Seguindo, Léo Gomes possui boa evolução nos trabalhos da academia, reforço muscular e corrida no campo com a fisioterapia sem previsão ainda. Esse machucou em setembro de 2019 e está enfrentando essa dificuldade até o momento. Outros casos aqui, o Churin ainda na fisioterapia também não foi liberado, acho que mais 2 semanas, e Jean-Pierre, Michel e Luiz Fernando já iniciaram seus trabalhos com preparação física no campo, então começam aí a se preparar para voltar. Jean-Pierre, Michel e Luiz Fernando. Michel que é volante, que estava emprestado, que machucou fora, que voltou para o Grêmio. Por que eu chamo a atenção, e agora a gente chega no assunto principal aqui, por que eu chamo a atenção na questão envolvendo o discurso do Grêmio? Porque hoje, terça-feira, completa 14 dias, 2 semanas, que o presidente Romildo Bolzan chamou uma entrevista coletiva. E naquela entrevista coletiva, relatou todas as questões e todos os diagnósticos que o Grêmio fazia com relação à temporada. Lembrando que o Grêmio, 2 dias antes daquela coletiva, havia perdido
para a equipe do Palmeiras a Copa do Brasil, saiu machucado, saiu mal, e a partir dali muitas situações foram colocadas. Foi nesse dia, inclusive, que o presidente Romildo usou a expressão: o Grêmio vai contratar jogadores de renome mundial ou de repercussão mundial. Só que de lá para cá nós vimos vazar e confirmar pelo Grêmio apenas 4 nomes. O Jailson, que hoje teve negada a possibilidade de vir pelo seu time lá na China. O Rafael Carioca, que o Tigres negou a proposta. O Douglas Costa, que o Grêmio em tese, tentou, olhou e os números eram absurdos. E por fim, o Borré, que é o último nome, o nome que o presidente Romildo não confirma a proposta, mas que parece ter alguma coisa indicando alguma situação envolvendo o Borré, pelo menos no sentido de sondagem. O que existe de concreto nessa avaliação? O Grêmio não saiu a contratar, o presidente confirmou. O presidente também confirmou que o Grêmio disse que usaria e está utilizando os meninos, sendo que 3 deles começam a ganhar um pouco mais de espaço, com possibilidade, inclusive, de a gente ver eles jogando no time titular quando os profissionais voltarem. Por outro lado, é preciso dizer que no campo das contratações nada aconteceu. O Grêmio não teve nenhum reforço. E aquele discurso do torcedor incomodado, falando em cortina de fumaça, de alguma forma tem procedimento sim. Procede a crítica do torcedor. Por quê? Porque o Renato disse que teria surpresa na outra semana. O presidente disse que isso estava muito bem avançado. Se falou inclusive em nomes já certos. E na verdade, na prática, a gente não viu nada ainda. A gente viu sondagens, soube de propostas inclusive confirmadas pelo próprio Grêmio, no caso uma delas. Hoje, por exemplo, ou no caso ontem, o presidente mais uma vez falou tem 3, 4 situações muito avançadas, mas o fato é que o Grêmio está há alguns dias de ter que viajar a Quito para fazer um enfrentamento muito complicado com o Independiente Del Valle, e o Grêmio ainda não começou sequer a trabalhar. O técnico Renato não chegou em Porto Alegre. Essa é a verdade. E agora nós precisamos começar também a projetar uma dificuldade imensa para esses enfrentamentos. Porque um Grêmio sem a fase de grupos da Libertadores é um Grêmio menor na temporada. É um Grêmio menor na temporada. E em cima dessa situação a gente precisa tocar. Até o momento existiu afogo, os jogadores estão trabalhando fisicamente, se está lutando para melhorar fisicamente esses atletas, porque o enfrentamento é agora. O Grêmio precisa disso. Depois de todo o absurdo que foi ano passado, o Grêmio buscando um preparador, ficou um ano inteiro com um preparador que não deu resultado. O Grêmio fez a troca, demorou, é verdade, mas fez e a gente valoriza. Mas agora é preciso começar a entender o que está acontecendo ali na frente. O Grêmio tem, no início de abril, na primeira semana, um jogo de vida ou morte para a temporada. E o treinador chega na quinta, o Grêmio começa a planejar, reforços em tese não vêm. O que está acontecendo nesse momento é que esses reforços já começam a ser projetados para um final de abril, início de maio. E aí a gente pode imaginar que em cima dessa realidade a gente tem, para metade de maio, o fechamento da janela aqui, fecha a janela aqui na metade de maio, e em cima disso a gente precisa colocar, obviamente, um entendimento do que se fazer. O Grêmio tem até a metade de maio, fato. O presidente indica que isso entre abril e maio vai fazer, fato também. Mas se não fizer em maio, é na metade de agosto. E aí vocês vão lembrar, o Grêmio trouxe jogadores, por exemplo, como o Pinares, que sequer puderam jogar a Copa do Brasil, porque não deu tempo de ser inscritos lá no final de outubro. E em cima dessas situações a gente começa a ter que migrar também para a cobrança do discurso. O presidente Romildo fez o discurso, nós abraçamos o discurso, só que foram 2 semanas e nada aconteceu. Nada do ponto de vista de reforço do grupo, sobretudo de reforços pontuais e fortes que pudessem agregar qualidade ao time. Eu, nesse momento, começo a entender a crítica do torcedor e, mais do que entender, começo a também compartilhar que a crítica, ela serve, ela é pertinente. O Carlos Amodeu, que era o homem do dinheiro, chegou, tá tudo muito bonito, mudaram a forma de condução do departamento de futebol, mas só discurso acabou. Não dá mais para viver de discurso.
A hora é de ação. Quem são os nomes, como são, aonde vão e quando chegam em Porto Alegre para reforçar o Grêmio. Os campeonatos vão começar e o Grêmio precisa estar mais forte do que estava. Até agora, nós não vimos nada de fortalecimento do Grêmio. Nada. Nós vimos os meninos, em muitos deles, alguns torcedores questionam, eu não questiono, você sabe a minha opinião, só que está na hora da gente fazer isso aí e ter um entendimento de que o Grêmio precisa sim melhorar algumas situações. Eu acho que o tempo está esgotando e o Grêmio precisa se movimentar. Precisa se movimentar. De discurso, ninguém aguenta mais. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.